A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, hoje bem melhor, né? Ô noite, viu? Mas Deus é poderoso, né, meus irmãos? Tive umas febres aí, umas dores terríveis, mas Deus é maravilhoso. Olha nós aqui de pé de novo, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Obrigado por orar por mim aí, viu? É de grande ajuda, viu? As vossas orações. Amém, meus irmãos? E lembrando que todos os dias eu oro por todos do canal. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Deus até aqui nos ajudou, né, meus irmãos? E a palavra de hoje se encontra em Marcos, capítulo 14, versículo 37 e 38. Marcos 14, versículo 37 e 38. Amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deus, ele nos avisa constantemente, ele está nos avisando para nós não parar de orar, para nós não desistir dos caminhos do Senhor, né? Mesmo que o nosso cenário esteja todo ao contrário do que condiz com a palavra de Deus, mas temos que permanecer firme na rocha, né, meus irmãos? Quem é a rocha? É Jesus Cristo, né? Temos que permanecer, né, na presença do Pai. E não podemos parar, meus irmãos, de orar, de vigiar. Não podemos parar de fazer jejum. É muito importante para quem, principalmente para quem quer vencer batalhas espirituais. Amém, meus irmãos? O jejum é fundamental. Amém? Para todas as coisas, né, meus irmãos? Mas a importância do jejum e oração para vencer batalhas espirituais, vencer batalhas que nós não conseguimos ver, né, meus irmãos? Muitos, Deus ainda dá sensibilidade, né, para ver, para ouvir, para sentir, mas tem muitos aí, né, que oram, buscam a Deus, mas Deus não liberou, né? Umas porque não tem, né, meus irmãos, capacidade de aguentar, né, as percepções que o Senhor nos dá, né, meus irmãos? Muitos Deus evita de mostrar, né? Amém, meus irmãos? Deus, ele é bom todo o tempo, basta nós estar certo na presença dele. Amém, meus irmãos? Que muitos falam que Deus é cruel, que Deus castiga, que Deus maltrata, né? Que Deus é um monstro, né? Pinta Deus como um monstro, né? Deus, ele é justo juiz, meus irmãos. Amém? Ele, ele é santo, 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 né, meus irmãos? E temos que obedecer. Se nós obedecer a Deus, meus irmãos, se nós obedecer a palavra, por que que Deus vai nos punir? Por que que Deus vai colocar nossa alma no fogo do inferno? Me diz. Se eu e você estamos andando em obediência, né, meus irmãos? Agora, por outro lado, nós estamos no caminho do Senhor, mas andando errado, o que que um pai faz com o filho, se ele está em caminhos errados? O que que o pai faz com o filho quando está errando? Ele vai bater no filho, não vai para repreender o filho para andar no caminho certo, não é? Porque o pai e a mãe verdadeiramente não quer que seus filhos andem em mau caminho. Então, a mesma coisa é Deus, amém? Ele é o nosso pai, amém, meus irmãos? Então, quando você estiver numa repreensão de Deus, passando por provas, por provações, aceite, adore ao Senhor, independente do seu cenário, porque Deus está te moldando, Deus está te capacitando, Deus está fazendo você mais forte, Deus está fazendo na sua vida
que você venha andar na linha certa com Ele. Amém, meus irmãos? Por isso que não podemos perder as repreensões do Senhor. Feliz é aquele que aceita as repreensões, né? Que aceita quando Deus fala: ei, você está indo errado, vou te apertar de um lado para você aprender, né, meus irmãos? E Deus é assim. Há que muitos falam que Deus é ruim. Deus não é ruim. Porque antes dele se irar, ele avisa nós. Ele fala: ei, filho, está andando errado, não vai por aí. Amém, meus irmãos? Deus, ele está constantemente, todos os dias, falando conosco. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que estão tão atarefados com o seu dia, com os seus afazeres, que esquece de ouvir a palavra. Esquece de tirar um tempo para Deus. Amém? E perde muitas vezes a direção, né? Aí vai e pega caminho errado, joga a culpa no Senhor, né? Aí Deus manda orar, vigiar, porque a carne é fraca, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, pode vir cair em tentação, daí não tá tão atarefado que não escuta Deus falando, daí depois cai em tentação e fala: ô Senhor, o Senhor não me avisou, né? Por que não avisou? Por que não ouviu Deus falando? Porque não prestou atenção na palavra. Porque estava tão atarefado, né, que pegou o controle e adiantou o vídeo, pulou partes, né? Aí perde a bênção, perde, né, a salvação, vai colocar a culpa em Deus, né? Amém, meus irmãos? Deus, ele já começa falando com um monte de gente, né? Glórias a Deus. Em Marcos capítulo 14, versículo 37, 38. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Deus está falando para nós nesta manhã, meus irmãos? Para nós não parar de vigiar e orar. Por quê? Porque, meus irmãos, através da nossa própria fraqueza da carne, nós venha cometer pecados diante de Deus, né, meus irmãos? Então temos que vigiar, temos que orar. Cuidado com os seus olhos. Onde você está colocando seus olhos? O que você está caçando no celular? O celular, meus irmãos, é uma ferramenta maravilhosa para a vida de todo o ser humano. Mas temos que saber usar. Porque Satanás está usando o celular para destruir casamento, para destruir lares. Amém? Para fazer uma destruição na família, através do celular. Então, saiba usar o celular. Busque coisas produtivas, coisas que agradam ao coração de Deus. Cuidado com o que você está vendo no celular. Pode ser a sua morte, a passagem da sua morte para, né, o fogo do inferno. Amém, meus irmãos? Deus, ele fala para nós: vigiai e orai, vigiai e orai. O cristão verdadeiro não pode ficar um dia sem orar. Por que, meus irmãos, não podemos? Porque Satanás está ao nosso derredor, esperando uma brecha nossa para destruir sua casa, sua vida, sua família. Amém? Meus irmãos, Deus manda eu te dizer que a sua bênção, o seu milagre, aquilo que você tanto homeneja no seu coração, está prestes a acontecer. Está prestes a chegar na sua vida. Por isso, Deus manda eu te dizer: vigiai e orai, para que você não entre em tentação, para que você não perca a sua salvação eterna, amém? E as bênçãos que Deus quer te entregar neste mundo. Porque passa céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. E as promessas que Ele te fez, Ele vai cumprir. Mas você precisa vigiar,
e orar, para que não entre em tentação. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, Ele está nos avisando. Ei, acorda, cuidado. Cuidado, meus irmãos, vigia. O que é vigiar? Quanto mais longe daquilo que te faz errar você estiver, melhor vai ser para a sua vida. Amém? Então, continue orando e vigiando. O que você sabe que desagrada a Deus? Então, fuja. São pecadinhos de estimação? Pare. Não tem forças para parar? Pede a Deus. Amém? Você que está no celular, algo te puxa para fazer o erro, para ver coisas que desagradam o coração de Deus. Pede oração. Pede em oração forças, sabedoria, para que você venha parar, para que você não venha perder sua salvação e as bênçãos que Deus quer te entregar nessa terra. Ei, acorda, vigia, Deus está te avisando para que você não venha sofrer lá na frente. Vigia mais, ore mais, esteja mais conectado com o Pai, para que você não venha perder sua salvação eterna e as bênçãos sem medida nessa terra. Deus quer te abençoar. Deus quer transformar, Deus quer curar, Deus quer mudar a história de pessoas, mas temos que vigiar, temos que orar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aquele dia que você acorda sem querer levantar, sem querer orar, aí que você tem que orar, porque é o inimigo querendo te paralisar. Essa é a função do inimigo, meus irmãos. É colocar desânimo. É tirar nós do foco que é Jesus Cristo. É tirar nós do caminho da salvação eterna e das bênçãos sem medidas de Deus. Satanás, ele não quer que Deus nos abençoe. Satanás não quer que Deus nos salva. Meus irmãos, Satanás, ele não tem segunda chance. Então, quanto mais almas ele levar com ele para sofrer depois junto com ele, porque não é ele que vai atentar ninguém, é o próprio Deus que vai atentar a todos do inferno eternamente. Eles querem tirar nós do foco, da fé, da esperança, dos caminhos do Senhor. Por isso que nós cristãos temos que ler a palavra do Senhor para não ser enganado com falsos letrados que tem por aí, com falsos profetas que estão se surgindo por aí. Meus irmãos, se atente, vigia, ora. Amém, meus irmãos? Para que você não venha cair em tentação, porque grandes são os caminhos, né, do inferno, largo, né? Pratos coloridos, que chega brilha aos nossos olhos. Nós somos diferentes, meus irmãos. Nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação, para não perder nossa salvação, como muitos estão perdendo. Muitos estão perdendo a presença de Deus, estão perdendo a salvação eterna. Por quê, meus irmãos? Porque não obedece a Deus, não obedece o Espírito Santo. Muitos estão caminhando nos seus próprios saber, nos seus próprios deleitos, na iniquidade, errando, pecando, fazendo coisas que desagradam a Deus. Tem muitos, meus irmãos, tem muitos aí que estão perdendo, já perderam a presença e já estão perdendo a salvação eterna. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus para a nossa manhã é vigia, ora, porque está muito próximo de Deus te abençoar. E quando chega próximo, meus irmãos, as coisas começam a funilar, as coisas começam a piorar diante dos seus olhos.
Então vigia, ora, para que você não venha sair do caminho da promessa, do caminho do milagre, do caminho das bênçãos, do caminho da salvação. Vigia, vigiai e orai. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Está muito próximo de Deus te abençoar. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, sua casa, sua vida. Amém. Deus, Ele é maravilhoso e Ele está avisando. Vigia, porque senão você vai perder as bênçãos do Senhor. Amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Amém.